Então vamos lá, vamos estudar os conhecimentos específicos aqui do cargo de assistente administrativo da UFES 2023. Falando agora sobre o Manual de Redação Oficial da Presidência da República. Gente, a gente já viu os documentos aí, né? Já postei a Lei 9784, 8.112, Lei de Improbidade e vimos aí a parte 1, que fala dos documentos que são ata, circular e assim vai. Vocês viram aí no vídeo anterior. Agora, nós vamos falar sobre o Manual de Redação Oficial. Não está na ordem cronológica que está no edital. Eu achei mais fácil de a gente conseguir entender desse modo, né? Falando dos documentos e depois do Manual de Redação Oficial, que tem tudo a ver ali. Bom, para ter uma comunicação é preciso que haja um emissor, que é aquele que emite a mensagem, que é algo a ser comunicado, e o receptor, né? E no caso da redação oficial, quem comunica sempre vai ser o serviço público, é um ministério, uma secretaria, uma divisão. O que se comunica é algo relativo às atribuições do órgão que comunica. E o destinatário pode ser o público em geral, uma instituição privada, um órgão, outra entidade do poder executivo ou de outros poderes. Então pode ser várias pessoas aí que vão receber essa mensagem. É necessário que haja aí uma linguagem apropriada, porque esses atos, essa comunicação, ela é uma comunicação pública, né? São atos aí de caráter público e vai ficar disponível ao público, ok? Isso também, os atos oficiais também, eles estabelecem regras, condutas dos cidadãos, regulam o funcionamento dos órgãos e entidades, o que só vai ser alcançado se se utilizar uma linguagem adequada, uma linguagem que não deixe dúvida, uma linguagem objetiva, clara. Então, por isso que é preciso que exista aí essa redação oficial, ok? O que é a redação oficial? Pode-se dizer que a redação oficial é a maneira pela qual o poder público redige comunicações e atos normativos. No Manual de Redação Oficial da Presidência da República, interessa-nos tratá-lo do ponto de vista da administração pública federal. A redação oficial não é necessariamente árida e contrária à evolução da língua. Não é que é aquele negócio tosco, antigo, não é. O negócio é que sua finalidade básica é comunicar com objetividade e máxima clareza. Impõe certos parâmetros ao uso que se faz da língua, de maneira diversa da literatura, do texto jornalístico, da correspondência. Então precisa de máxima clareza e máxima objetividade, ok? Então, vamos analisar aqui os pormenores da redação oficial. Os atributos da redação oficial têm que ter clareza e precisão, objetividade, concisão, coesão e coerência, impessoalidade, formalidade e padronização, uso da norma padrão da língua portuguesa. Então, vamos analisar aqui esses pontos, ok? Lá na Constituição Federal, nós temos o princípio da publicidade, ok? Princípio da publicidade. E os atos da administração, eles são, em regra, públicos, ok? E é justamente por isso que é necessário que haja essa forma correta de divulgar aí os atos da administração. Muito bem, vamos falar do primeiro tópico, clareza e precisão. A clareza deve ser a qualidade básica de todo texto oficial. Pode-se definir como claro, aquele texto que possibilita a imediata compreensão do leitor. Para a obtenção da clareza, sugere-se utilizar palavras e expressões simples, em sentido comum, salvo quando o texto versar sobre um assunto técnico, hipótese em que se utilizará a nomenclatura própria da área. Ok? Então, a ideia não é tornar o texto complicado, usar expressões simples, mas se for um assunto técnico, tem que usar a nomenclatura própria da área. Usar frases curtas, bem estruturadas, apresentar as orações na ordem direta e evitar intercalações excessivas. Em certas ocasiões, para evitar a ambiguidade, sugere-se a adoção da ordem inversa da oração.
buscar uniformidade do tempo verbal em todo o texto, ou seja, se o texto começou ali em um tempo verbal, buscar essa uniformidade até o final. Não utilizar regionalismo, nem neologismo, pontuar adequadamente o texto, explicitar o significado da sigla na primeira referência a ela. Então, se tem uma sigla, a primeira referência tem que dizer o que ela significa. Utilizar palavras e expressões em outro idioma apenas quando indispensável, em razão de serem designações ou expressões de uso já consagrado ou de não terem exata tradução. Então, isso é que torna o texto claro. E o texto preciso? O texto preciso, a precisão, ela vai complementar a clareza. A articulação da língua comum ou técnica para a perfeita compreensão da ideia veiculada no texto. Manifestação do pensamento ou da ideia com as mesmas palavras, evitando o emprego de sinonimia com propósito meramente estilístico. Então, usar a mesma palavra, não ficar trocando por sinônimo só para ficar o texto bonito. Escolha de expressões ou palavra que não confira duplo sentido ao texto. Ser preciso. Falar o que tem que ser dito. Ok? Objetividade. A objetividade é ir direto ao ponto, né? É ir direto ao assunto que se deseja abordar, sem voltas, sem redundância, sem ficar rodeando. Para conseguir isso, é fundamental que o redator saiba de antemão qual é a ideia principal e quais são as secundárias. Procure perceber certa hierarquia de ideias que existe em todo o texto de alguma complexidade, as fundamentais e as ideias secundárias. Ele tem que ter isso em mente na hora que for escrever o texto, né? Essas últimas podem esclarecer o texto daquelas. Ou seja, as secundárias podem esclarecer das fundamentais, né? Exemplificá-las. Mas existem também ideias secundárias que não acrescentam informação alguma ao texto, nem tem maior relação com as fundamentais, podendo por isso ser dispensada. Então, se a ideia secundária não tem nada a ver com o texto, não há necessidade, então ela pode ser dispensada, ok? A ideia é ser objetivo mesmo. A objetividade conduz o leitor ao contato mais direto com o assunto e com as informações, sem subterfúgios, sem excessos de palavras e de ideias. É errado supor que a objetividade suprime a delicadeza de expressão ou torna o texto rude e grosseiro. Então a ideia é ser objetivo, rápido. Usar ali as palavras para que o leitor consiga entender logo o assunto e saber do que está sendo falado. Concisão. A concisão é antes uma qualidade do que uma característica do texto oficial. Texto conciso é o texto que consegue transmitir o máximo de informação com o mínimo de palavras. Não se deve, de forma alguma, entendê-lo como economia de pensamento. Isto é, não se deve eliminar passagens substanciais do texto com o único objetivo de reduzi-lo em tamanho. A ideia é dizer o que tem que ser dito com poucas palavras, com o mínimo de palavras possível, mas se precisar usar mais palavras, usar para que você não reduza a ideia principal do texto, ok? Agora, coisas inúteis, desnecessárias, passagem que nada acrescenta, isso aí tem que ser tirado. Detalhes irrelevantes são dispensáveis. O texto deve evitar caracterizações e comentários supérfluos, adjetivos e advérbios inúteis, subordinação excessiva. Então, aí é um texto conciso. Coesão e coerência. É indispensável que o texto tenha coesão e coerência. Tais atributos favorecem a conexão, a ligação, a harmonia entre os elementos do texto. Percebe-se que o texto tem coesão e coerência quando se lê um texto e verifica que as palavras, as frases, os parágrafos estão entrelaçados, dando continuidade uns aos outros. Então, o negócio tem lógica, segue uma linha de raciocínio, né? Okay? Alguns mecanismos que estabelecem a coesão e a coerência de um texto são referência, substituição, elipse, uso de conjunção. Por exemplo, no caso da conjunção, né, você pode usar uma conjunção errada e acabar quebrando ali toda a lógica do texto. A referência diz respeito aos termos que se relacionam a outros necessários.
a sua interpretação. Esse mecanismo pode dar-se por retomada de um termo, relação com o que é procedente do texto, ou por uma antecipação de um termo cuja interpretação depende do que se segue. Então, usar referência é falar sobre algo que veio antes ou que vai vir depois aí dentro do texto, para que o texto fique coeso e coerente, ok? Impessoalidade, isso aqui é uma característica que é muito importante nos textos oficiais, né, na redação oficial. A impessoalidade decorre do princípio constitucional. Lá na Constituição diz que a administração pública deve ser impessoal, ok? Significa em dois aspectos aí. O primeiro é que é obrigatório de que a administração pública proceda de modo a não privilegiar ou prejudicar alguém, de que o seu norte seja sempre o interesse público. E o segundo é a abstração da pessoalidade dos atos administrativos, pois apesar de uma ação administrativa ser exercida por intermédio de seus servidores, é resultado tão somente da vontade estatal. Entendeu? Então a ideia da administração da impessoalidade, do princípio da impessoalidade, é que ninguém venha se destacar em relação à administração, porque quem está fazendo ali é poder do Estado, não é o servidor. Ah, o servidor tal é não sei o que, não. Aí é a administração pública, ok? E outra ideia é não prejudicar ou privilegiar alguém só porque ela é uma pessoa ali diferente. Então tem que ser algo impessoal. A redação oficial é elaborada sempre em nome do serviço público e sempre em atendimento ao interesse geral dos cidadãos. Sendo assim, os assuntos objetos dos expedientes oficiais não devem ser tratados de forma que não é estritamente impessoal. Então tem que ser totalmente impessoal, beleza? Percebe-se assim que o tratamento impessoal que deve ser dado aos assuntos que constam das comunicações oficiais decorre a ausência de impressões individuais na hora da comunicação. Aqui a gente fala, embora se trate, por exemplo, de um expediente assinado por um chefe de determinada seção, a comunicação é sempre feita em nome do serviço público. Vai fazer em nome dele, né? Da impessoalidade de quem recebe a comunicação, ela pode ser dirigida a um cidadão, sempre concebido como público, ou a uma instituição privada, ou ao órgão, ou à entidade pública. Em todos os casos, temos um destinatário concebido de forma homogênea e impessoal. E do caráter impessoal do próprio assunto. Se o universo temático da comunicação oficiais se restringe às questões que dizem respeito ao interesse público, é natural não caber aí qualquer tom particular ou pessoal. Então, a escrita ali, não vou usar ali eu, não sei o que, não. Ok? A formalidade e a padronização. As comunicações têm que ter uma forma, né? Sempre tem que ser uma padronização ali formal, ok? As comunicações ali têm uma forma e um padrão a ser seguido, ok? Certas regras que devem ser obedecidas. Isso é válido tanto para as comunicações feitas em meios eletrônicos, por meio de e-mail, documentos e tal, quanto também para os eventuais documentos impressos. Tudo tem que ter uma forma ali, uma formalidade, uma padronização. É imperativo ainda certa formalidade de tratamento. Não se trata somente do correto emprego deste ou daquele pronome de tratamento para uma autoridade de certo nível. Mais do que isso, a formalidade diz respeito à civilidade no próprio enfoque dado ao assunto do qual cuida a comunicação. A formalidade de tratamento vincula-se também à necessidade de uniformidade das comunicações. Ora, se a administração pública federal é una, é natural que as comunicações que expressam sigam o mesmo padrão. Então não é uma bagaceira, tem que ter uma ordem, né? Tem que ter uma ordem, tem que ter uma forma, um padrão ali a ser seguido, ok? Os documentos têm que sair nesse formato. Aí a gente já viu aí alguns detalhes sobre isso e vamos ver detalhes mais importantes sobre o padrão ofício, né? O estabelecimento desse padrão, uma das metas desse manual, exige que se atente para todas as características da redação e que se cuide ainda da apresentação do texto. A digitação sem erros, o uso de papéis uniformes para o texto definitivo,
nas exceções em que se fizer necessário a impressão e a correta diagramação do texto são indispensáveis para a padronização. Muito bem, então vamos adiante. Comunicações oficiais. Vamos falar agora dos pronomes de tratamento que estão lá no manual da redação oficial da Presidência da República. Tradicionalmente, o emprego dos pronomes de tratamento adota a segunda pessoa do plural, ok? Então, aí vai adotar a segunda pessoa do plural. Então, temos eu, tu, ele, nós, vós. Então, a vossa senhoria, vossa excelência. Então, é segunda pessoa do plural. De maneira indireta, para referenciar atributos da pessoa a qual se dirige. Na redação oficial é necessária atenção para o uso do pronome de tratamento em 3 momentos distintos: no endereçamento, no vocativo e no corpo do texto. Então vamos ver qual detalhe aí, qual forma de usar nessas 3 situações. No vocativo, o autor dirige-se ao destinatário no início do documento. Então, o vocativo é logo no início, né, dizendo ali sobre, por exemplo, a Sua Excelência, o Senhor Presidente da República. Então, não, a Sua Excelência é o endereçamento. Excelentíssimo Senhor Presidente da República, venha por meio deste comunicar aqui. Então, entendeu? Então aí é o vocativo. Você está falando, tá ali chamando a atenção do Presidente da República ou de outra autoridade aí. No corpo do texto pode-se empregar os pronomes de tratamento em sua forma abreviada ou por extenso, ok? E o endereçamento é o texto utilizado no envelope que contém a correspondência oficial. Então, esses são os 3 momentos. Vamos lá ver aqui alguns exemplos. Autoridade, Presidente da República. No endereçamento, que é lá no envelope, né? Você vai colocar a Sua Excelência, o Senhor Presidente da República, né? O vocativo é quando você vai chamar a atenção ali, que é para ele essa carta, você vai botar Excelentíssimo Senhor Presidente da República. No tratamento do corpo, é Vossa Excelência. Vossa Excelência, por favor, solicitamos a Vossa Excelência, tal coisa, tal coisa. Então, aí no corpo do texto. Isso para o presidente. Os 3 presidentes. Presidente da República, Presidente da República, Presidente do Congresso Nacional e Presidente do STF, Supremo Tribunal. Dos 3 poderes aí, né? É a mesma coisa. Vossa Excelência, ou endereçamento a Sua Excelência, o Senhor Presidente do Congresso. Vocativo, Excelentíssimo Senhor, Excelentíssimo Senhor, Excelentíssimo Senhor. Vossa Excelência, e não usa aqui abreviaturas, ok? Não usa abreviaturas. Agora, presidente, vice-presidente da República. O endereçamento é o mesmo, Sua Excelência aqui. A Sua Excelência, o senhor vice-presidente da República. Agora, quando vai para o vocativo, aí é o senhor, não é excelentíssimo, né? Senhor vice-presidente da República, ok? E quando vai falar aqui também do tratamento no corpo do texto, também é Vossa Excelência. Então, como é que você pode lembrar disso? Você vai pensar. Os 3 presidentes Sua Excelência, o Excelentíssimo Senhor, Excelentíssimo Senhor, Excelentíssimo Senhor. Quando chega no vice-presidente, aí tira de Excelentíssimo e passa a ser Senhor Vice-Presidente, beleza? Ministro do Estado, que está ali abaixo do presidente também é Sua Excelência, né? No endereçamento, e é Senhor Ministro, beleza? Vossa Excelência também quando está falando ali no corpo do texto. Secretários, mesma coisa. A Sua Excelência e o Senhor Secretário. Temos outros, né? Embaixador, oficial, senador, ministro do Tribunal de Contas. E veja que todos aqui, ó, sem exceção, são Sua Excelência no endereçamento. Então aqui é mais fácil de você identificar. E todos, com exceção dos militares aqui, ó, dos militares,
todos com exceção dos militares, no tratamento do corpo do texto, outros militares, né? Não é o general, não, é outros militares. Com exceção deles, vão ser aí Vossa Senhoria, beleza? Aí, tente... eu sei que é chato lembrar isso, porque são coisas que a gente não vai... tem que decorar mesmo. Mas é lembrar dos 3 presidentes, lembrar do vice-presidente, que é o mais diferente aí, né? Que ele muda um pouco. E lembrar o que é endereçamento, vocativo e tratamento. E lembrar também que os 3 presidentes da República, do Congresso e do Supremo Tribunal Federal não tem aí abreviaturas. E essas abreviaturas, quando tem Vossa Excelência, elas devem ser usadas no corpo do texto, ok? Quando fala aqui, ó, no corpo do texto pode-se empregar pronome de tratamento em sua forma abreviada ou por extenso, ok? Então, Vossa Excelência, V.EXA. Vamos lá. Concordância com os pronomes. Isso é interessante. Porque você está falando lá do pronome de tratamento, aí você fala vossa, né? Aí está na segunda pessoa lá do plural. E agora? Qual é a concordância do verbo aí? Os pronomes de tratamento apresentam certas peculiaridades quanto às concordâncias verbais, nominal e pronominal. Embora se refiram à segunda pessoa gramatical, a pessoa com quem se fala, né? Levam à concordância da terceira pessoa. Ou seja, quando nós vemos aqui, Vossa Senhoria designará. Vossa Senhoria designará. Você está vendo que está na segunda pessoa, né? Como se fosse ele, segunda pessoa. Ou vossa aqui está na segunda pessoa do plural, mas designará estará ele designará. Então está na terceira pessoa aí do singular, ok? Então aí é só você substituir quando você for estar escrevendo lá o Vossa Senhoria por ele para você saber qual vai ser o verbo que vai ser aplicado, beleza? Não é Vossa Senhoria designareis, ok? É Vossa Senhoria designará, ok? Da mesma forma, os pronomes possessivos referidos ao pronome de tratamento são sempre os da terceira pessoa. Olha, Vossa Senhoria designará seu substituto. O que é que a pessoa pode pensar? Se é Vossa Senhoria, vai ser vosso substituto. Não, ok? É seu substituto. É só trocar por ele também. Ele designará seu substituto. Aí você vai conseguir saber qual vai ser o pronome que vai ser utilizado. Se aparecer lá, Vossa Senhoria designará vosso substituto, aí está errado. Beleza? Já quanto aos adjetivos referidos a esses pronomes, o gênero gramatical deve coincidir com o sexo. Então, Vossa Excelência está atarefada. Quando estiver falando aí de atarefado, né? De homem. E atarefada quando falar de mulher. O pronome Sua Excelência é utilizado para se fazer referência a alguma autoridade. Então, você não está falando diretamente àquela autoridade. Você está falando com outra pessoa sobre aquela autoridade, ok? A Sua Excelência, o ministro de Estado, chefe da Casa Civil, ok? Então, aqui é um exemplo de endereçamento. Então, você não está falando diretamente com ele, você está falando sobre ele. Sua Excelência, o ministro, fez isso e fez isso. Você está conversando com outra pessoa, beleza? Agora, se eu estiver falando com ele, é Vossa Excelência. Cargos interinos e substitutos. Então, no caso de ter um cargo interino, um cargo de substituto, você vai ter que colocar lá no documento, ok? Escrito. Na identificação de signatário, depois do nome do cargo, é possível utilizar os termos interino e substituto, ok? O termo interino é aquele nomeado para ocupar transitoriamente cargo durante a vacância. Substituto é aquele designado para exercer as atribuições do cargo vago ou, no caso de afastamento, impedimentos legais regulamentares do titular. Aí, como é que tem que ser escrito? O nome do diretor-geral interino, sem hífen, sem vírgula e com letras minúsculas, beleza? Signatário do sexo feminino,
Na identificação do signatário, o cargo ocupado por pessoa do sexo feminino deve ser flexibilizado, flexionado, né, no gênero feminino, ok? Eu acho que aqui houve um equívoco. Que é diretora geral. Isso aqui saiu equivocado. Então, quando o cargo é diretora geral, você vai botar lá diretora geral, coordenadora, coordenadora. Beleza? Em comunicações oficiais é abolido o uso do digníssimo, ilustríssimo, isso aí não se utiliza mais, e evita-se o uso de doutor indiscriminadamente. O tratamento por meio do senhor confere a formalidade desejada, ok? Então, doutor você não vai usar indiscriminadamente. A ideia é utilizar aí quando o cara fez realmente doutorado, ok? O padrão ofício, ó, lembre que a gente falou lá no primeiro vídeo sobre esse assunto, que o ofício ele veio para substituir aí os termos memorando, ofício e aviso. Os três tinham a mesma forma, o que mudava era a forma, mas a forma era igual, semelhante, só que o que diferenciava era justamente o objetivo. Só isso. Então agora ficou padronizado. Tanto o aviso como o ofício como o memorando se tornam só ofício, ok? Vai ser aí usado como ofício. Nesta nova edição foi abolida aquela distinção e passou-se a utilizar o termo ofício nas três situações. Em razão do seu caráter público e de sua finalidade, os atos normativos e expedientes oficiais requerem o padrão culto do idioma, que acata os preceitos da gramática formal e emprega um léxico compartilhado pelo conjunto dos usuários da língua. O uso do padrão culto é, portanto, imprescindível na redação oficial por estar acima das diferenças lexicais, formológicas ou sintáticas, regionais, etc. Então, a língua culta é contra a pobreza de expressão e não contra a sua simplicidade. Aqui são algumas recomendações, né? O uso do padrão culto não significa empregar a língua de modo rebuscado ou utilizar figuras de linguagem própria do estilo literário, e a consulta ao dicionário e a gramática é imperativa na redação de um bom texto. Então, essas são as recomendações. Tem a estrutura aí, o cabeçalho, o brasão, que tiver a estrutura aqui, ó, embaixo, brasão da Presidência da República, de Armas da República, o nome do órgão, o nome do órgão secundário. Então tem aqui o brasão, nome, secretário, tal, tal, tal. Identificação do expediente, ou seja, você vai colocar lá o nome do documento, a indicação do número e a informação e aqui alinhado à margem esquerda. Então, ofício, número, tal, 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 2018, tal, 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 ok? Então, nome do documento, indicação da numeração, porque cada ofício aí vai ter uma numeração, informações do documento. Local e data, tem que botar ali, né? Composição, local e data do documento, informação do local. Não se deve utilizar a sigla da unidade da federação depois do nome da cidade, ok? Dia do mês, em numeração ordinal, se for o primeiro dia do mês, e em numeração cardinal para os demais dias do mês. Não se deve utilizar zero à esquerda do número que indica o dia do mês, ok? Nome do mês deve ser escrito com inicial minúsculo. E a pontuação coloca-se ao final e depois da data. E o alinhamento aí de texto à mais direita. Como está aqui, é Brasília, 2 de fevereiro de 2018. Ok? Brasília, 2 de fevereiro de 2018. Beleza? Aqui não se deve utilizar ali Brasília DF, né? Depois do nome da cidade. Só Brasília e tchau. O endereçamento, né, é a parte do documento que informa quem receberá o expediente. Nele deverão constar as seguintes informações: o vocativo, que é usar ali o pronome de tratamento correto, o nome, né, do destinatário, o cargo, o endereço,
Na primeira linha, a informação da localidade dos destinatários, ou do caso de ofício, ao mesmo órgão, informação do setor. E segunda linha, o CEP e a unidade da federação, separados por espaços simples. Alguns detalhes aqui, eu não creio que o edital ou a banca possa cobrar, mas a gente está vendo aqui para a gente ter o conhecimento, né? Na separação entre cidade e unidade de federação, pode ser substituída a barra pelo ponto ou travessão. Então, entre cidade, por exemplo, Aracaju, Sergipe, você vai substituir a barra pelo ponto de travessão. No caso de ofício ao mesmo órgão, não é obrigatória a informação do CEP, podendo ficar apenas a informação da cidade barra unidade de federação. O alinhamento, a margem esquerda da página, o pronome de tratamento das comunicações dirigidas a autoridades tratadas por Vossa Excelência terá a seguinte forma: a Sua Excelência o Senhor, a Sua Excelência a Senhora. Quando o tratamento destinado ao receptor for Vossa Senhoria, o endereçamento a ser empregado é ao Senhor ou à Senhora. Ok? Não se pode utilizar aqui a Sua Senhoria o Senhor ou a Sua Senhoria a Senhora. Ok? Então, ao Senhor ou à Senhora. Beleza? Se o tratamento for Vossa Senhoria. Então, a Sua Excelência o Senhor, a Senhora, ao Senhor, Ministro de Estado, Esplanada, CEF, CEP, Brasília, Distrito Federal. Então, pode ser utilizado aqui tanto a barra, quanto o ponto, quanto o travessão. Ok? O assunto deve dar uma ideia geral do que se trata o documento de forma sucinta. Ele deve ser grafado da seguinte maneira: título, palavra assunto deve anteceder a frase que define o conteúdo do documento, seguida de 2 pontos, assunto, 2 pontos, tal. Descrição do assunto. A frase que descreve o conteúdo do documento deve ser escrita com inicial maiúscula, não se deve utilizar verbos e sugere-se utilizar 4 a 5 palavras. Destaque: todo o texto referente ao assunto, inclusive o título, deve ser destacado em negrito. E pontuação: coloca-se ponto final depois do assunto. E alinhamento, à margem esquerda. Então, ali é o assunto: encaminhamento do relatório de gestão de julho de 2018. Assunto: aquisição de computadores. Tipo de documento: o texto do documento oficial deve seguir a seguinte padronização de estrutura. Nos casos em que não seja usado para encaminhamento de documentos, o expediente deve conter a seguinte estrutura: introdução, desenvolvimento, conclusão. Na introdução, é que é apresentado o objetivo da comunicação e evita o uso aí de termos, o uso das formas aqui. Tenho a honra de, tenho o prazer de, cumpre-me informar que, prefiro empregar a forma direta, informo, solicito, comunico. Forma direta, objetiva. Desenvolvimento, em que o assunto é detalhado ali. Se o texto contiver mais de uma ideia sobre o assunto, elas devem ser tratadas em parágrafo distinto, o que confere maior clareza à exposição. Então, se você tem um assunto ali que você vai falar de 2 temas ali, ok? Você vai tratar em desenvolvimento em 2 parágrafos distintos, né? E conclusão, que é afirmada a posição sobre o assunto. Quando forem usadas para encaminhamento de documento, a estrutura é modificada. Então, temos aqui, quando é um encaminhamento de documento, a estrutura é modificada. Nesse caso aqui, não se usa para o encaminhamento de documento. Nos casos em que não se usa para encaminhamento de documento, o expediente deve ser introdução, desenvolvimento e conclusão. Quando se usa para encaminhamento de documentos, a estrutura deve ser introdução, que deve iniciar com a referência ao expediente que solicitou o encaminhamento. Se a remessa do documento não tiver sido solicitada, deve iniciar com a informação do motivo da comunicação, que é encaminhar, indicando a seguir os dados completos do documento encaminhado. Tipo, data, origem e tal. E a razão pela qual está sendo encaminhado. Então, vemos aqui exemplos, né? Em resposta ao ofício, você vê que ele está já respondendo aquele documento. Encaminho, cópia do ofício 34, tal. Beleza? Então, nesse caso, vai ter a introdução vai ter que falar sobre esse documento que está sendo encaminhado. O desenvolvimento: se o autor da comunicação desejar fazer algum comentário a respeito do documento, poderá acrescentar parágrafos
desenvolvimento, caso não há parágrafo de desenvolvimento em expediente usado para o encaminhamento do documento. Então, se você só vai encaminhar um documento, não precisa fazer um desenvolvimento ali, né? E fechos. O fecho na comunicação, aqui já encerrou, né? Só para não vai ter conclusão também que você só enviou o documento. Introdução, desenvolvimento, tchau. Desenvolvimento se houver necessidade. Se não houver, não tem para o encaminhamento. Se não for para o encaminhamento de documentos, aí tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Ok? Fechos para a comunicação. Os fechos, o fecho é como você encerra a comunicação, né? O fecho das comunicações oficiais, objetivo, além da finalidade óbvia de arrematar o texto, saudar o destinatário, os modelos para o fecho anteriormente utilizados foram regulados pela portaria tal, que estabelece 15 padrões. Com o objetivo de simplificá-los e uniformizá-los, este manual estabelece o emprego somente de 2 fechos, 2 só, que é para autoridades de mesma hierarquia, ou de hierarquia superior, inclusive o presidente da República, respeitosamente. Então, vai se usar lá no feito. Você fez lá o documento, fala respeitosamente e seu nome ali, ok? Respeitosamente, se for uma autoridade de hierarquia superior. Para de mesma hierarquia e hierarquia inferior, atenciosamente, ok? Ficam excluídas as formas de comunicações dirigidas a autoridades estrangeiras que atentem a ritos e tradições próprias, ok? Atendem aqui a ritos e tradições próprias. Se for uma comunicação estrangeira, então vai usar o rito e a tradição própria lá do estrangeiro, né? Identificação do signatário, excluídas as comunicações assinadas pelo presidente da República, excluídas. Todas as demais comunicações oficiais devem informar o signatário segundo o padrão. Então, se for o presidente da República, não precisa, ok? Se não for, aí todas as comunicações devem informar aí quem é o signatário. Nome da autoridade, cargo, não se usa, nome da autoridade que se expede grafado em letras maiúsculas sem negrito. Não se usa linha acima do nome do signatário. Então, preste atenção. Quem está encaminhando, se for o presidente da República, não precisa aí dizer, informar, né? Ali informar o signatário, se for o presidente da República. Se for outra pessoa, aí tem que ter o nome, o cargo, que é a autoridade que expede documento redigido apenas com iniciais maiúsculas, as preposições que ligam as palavras do cargo devem ser grafadas em minúscula, e o alinhamento ali, a identificação do signatário deve ser centralizada na página para evitar equívocos. Isso aqui é interessante. Para evitar equívocos, recomenda-se não deixar a assinatura em página isolada do expediente. Transfira para essa página ao menos a última frase anterior do fecho. Então, é interessante não deixar a assinatura solta, né, em uma página só, porque senão pode gerar aí equívocos, pode gerar aí evita nesse caso equívocos, né? Porque você vai ver ali a página solta com assinatura. O que é que isso significa? Ninguém vai saber, beleza? Então tem que transferir aí a página, a última frase antes do fecho, onde você diz respeitosamente, para a página seguinte, ok? Numeração da página. A numeração das páginas é obrigatória apenas a partir da segunda página da comunicação. Aqui é um detalhe. Tipos de documentos aqui, ó. Variação dos documentos oficiais. Os documentos oficiais podem ser identificados de acordo com algumas possíveis variações. Nome do expediente, no caso vai ser ofício, né? Mas circular. Quando um órgão envia o expediente para mais de um órgão receptor. Então, se um órgão envia para mais de um órgão receptor, o nome vai ser circular. Ofício circular, ok? A sigla na epígrafe será apenas do órgão remetente. Se for um ofício conjunto, quando mais de um órgão envia isso aqui cai muito, viu? Conjuntamente o mesmo expediente para um único receptor.
As siglas dos órgãos remetentes constarão na epígrafe. Ou seja, um órgão envia conjuntamente o mesmo expediente para mais de um órgão, é ofício circular. Ofício conjunto é quando mais de um órgão envia conjuntamente o mesmo expediente para um único órgão receptor, ok? E é aquele que envia que vai colocar ali o seu, a sigla, né? O nome, agora, quando nós temos conjunto circular, ofício conjunto circular, quando mais de um órgão envia documento conjuntamente o mesmo expediente para mais de um órgão receptor. Aí vai ser, e as siglas dos órgãos remetentes constarão na epígrafe. Então, temos aqui, ó, ofício circular, quando um órgão envia o mesmo expediente para mais de um órgão receptor. Quando mais de um órgão envia o mesmo expediente para um órgão receptor, aí é o ofício conjunto. E quando um órgão ou vários órgãos enviam o mesmo expediente para vários órgãos receptores, aí vai ser ofício conjunto circular. Ok? Nos expedientes circulares, por haver mais de um receptor, o órgão remetente poderá inserir no rodapé as siglas dos nomes que receberão o expediente. Beleza? Exposição de motivo, definição e finalidade. A exposição do motivo é o expediente dirigido ao presidente da República ou ao vice-presidente para propor alguma medida, submeter projeto de ato normativo à sua consideração e informá-lo de determinado assunto. Então, aí tem que ter aí essa exposição de motivo. A exposição de motivo é dirigida ao presidente da República por um ministro do Estado. Nos casos em que o assunto tratado envolva mais de um ministro, essa exposição de motivo tem que ser assinada por todos os ministros, sendo por essa razão chamada interministerial, que ali engloba mais de um ministério, né? Independentemente de ser uma exposição de motivos com apenas um autor ou uma interministerial, a sequência numérica da exposição de motivos é única. A numeração começa e termina dentro do mesmo ano civil. Forma. Tem que apontar aqui na introdução o problema que o ministro está querendo tratar ali com o presidente, né? Indicar o desenvolvimento, a razão da medida de que o ato normativo, que é a razão de aquela medida de que aquele ato normativo ser o ideal para solucionar o problema, e a conclusão, novamente propor a medida a ser tomada ou o ato normativo ser editado para solucionar o problema. Então, quando o ministro solicita ali, faz uma exposição de motivos para o presidente da República, a ideia é mostrar ali qual é o problema, dar a solução do problema e, na conclusão, explicar por que aquela solução ela é a mais interessante. Agora, um assunto que deve cair bastante, que é o correio eletrônico, que é o e-mail, né? Algo que cai realmente bastante, porque é hoje o meio de comunicação que mais se utiliza. A utilização do e-mail para a comunicação tornou-se prática comum, não é só no âmbito privado, mas também na administração pública. O termo e-mail pode ser empregado em 3 sentidos. Dependendo do contexto, pode significar o gênero textual, o endereço eletrônico ou o sistema de transmissão de mensagem eletrônica. Como gênero textual, o e-mail pode ser considerado um documento oficial, assim como um ofício. Portanto, deve-se evitar o uso de linguagem incompatível com a comunicação oficial. Então, se você está escrevendo um e-mail, segundo o seu cargo ali, né? Um e-mail oficial, então você não vai usar uma linguagem ali, chula, né? Tem que usar a linguagem oficial. Como o endereçamento eletrônico utilizado pelos servidores públicos, o e-mail deve ser oficial, utilizando-se a extensão gov.gov.br. Como sistema de transmissão de mensagens eletrônicas, por seu baixo custo e celeridade, transformou-se na principal forma de envio e recebimento de documentos. O valor documental. Para que o e-mail seja atestado aí como um documento oficial, é necessário
existir a certificação que ateste a identidade do remetente, segundo os parâmetros de integridade, autenticidade e a validade jurídica da infraestrutura das chaves públicas. O destinatário poderá reconhecer como válido e-mail sem certificação digital ou com certificação digital fora do ICP Brasil. Contudo, caso haja questionamento, será obrigatória a repetição do ato por meio de documento físico assinado ou por meio de eletrônico reconhecido pelo ICP Brasil. Ok? Salvo lei específica, não é dado ao ente público impor a aceitação do documento eletrônico que não atenda os parâmetros da ICP Brasil. Então, para que um e-mail tenha valor documental aí, é necessário a certificação e de acordo com a ICP Brasil. Alguns casos, o destinatário pode reconhecer como válido o e-mail sem a certificação digital ou com a certificação que esteja fora da ICP Brasil, mas se houver algum questionamento, deve ser feita uma outra comunicação utilizando aí a forma correta, beleza? Forma e estrutura. Um dos atrativos da comunicação eletrônica é a flexibilidade, assim não interessa definir padronização de mensagem comunicada. No entanto, devemos observar o seguinte: no campo assunto, nós devemos colocar ali qual é o assunto, ser claro e objetivo no assunto, né? Por exemplo, você não vai colocar lá reunião, tem que ser claro, o assunto precisa ser preciso. Agendamento da reunião sobre reforma da presidência, ok? Então veja que ficou mais claro, né? O assunto deve ser o mais claro e específico possível, relacionado ao conteúdo global da mensagem. Assim, quem irá receber a mensagem identificará rapidamente do que se trata. Quem a envia poderá posteriormente localizar a mensagem na caixa de correio eletrônico. Deve-se assegurar que o assunto reflita claramente o conteúdo completo da mensagem, para que não pareça ao receptor que se trata de uma mensagem não solicitada, um lixo eletrônico. Ok? Local e data são desnecessários, porque já tem lá na informação do e-mail, né? O próprio sistema já apresenta essa informação. A saudação inicial vocativa, você pode usar aí prezado senhor, prezada senhora, ou senhor ou senhora. E o fecho, atenciosamente, é o fecho padrão das comunicações. Com o uso dos e-mails, se popularizou o uso de ATT, atenciosamente, né? Seria uma sigla para ATT, mas não se usa isso. E de fecho como abraço, saudações, apesar de amplamente usados, não são fechos oficiais, portanto, não devem ser utilizados em e-mails profissionais, ok? Então, atenciosamente é o fecho para o e-mail. O correio eletrônico, em algumas situações, aceita uma saudação inicial e um fecho menos formais. No entanto, a linguagem do texto dos correios eletrônicos deve ser formal, como que se usaria em qualquer outro documento oficial. Bloco de texto de assinatura. Então, no final, sugere-se que todas as instituições da administração pública adotem um padrão de texto de assinatura. A assinatura do e-mail deve conter o nome completo, cargo, unidade, o órgão e o telefone do remetente. Então, Maria Silvia, assessora, subchefe para assuntos jurídicos, telefone, tal. Anexos. A possibilidade de anexar documentos é uma vantagem aí, né, do e-mail. A mensagem que encaminha algum documento deve trazer informações mínimas sobre o documento de anexo. Antes de enviar um anexo, é preciso avaliar se realmente é indispensável que ele seja colocado ali e deve-se evitar o tamanho excessivo de reencaminhamento de anexo nas respostas. Os arquivos anexados devem estar em formatos usuais que apresentam poucos riscos de segurança. Quando se trata de documento ainda em discussão, os arquivos devem necessariamente ser enviados em formato que possa ser editado. E aqui algumas recomendações. Sempre que necessário, deve-se utilizar o recurso confirmação de leitura. Caso esteja disponível, deve constar da mensagem pedida a confirmação do recebimento. Então, confirmação de leitura e confirmação de recebimento são recursos que tem nos e-mails, que quando a pessoa recebe o e-mail, é confirmado. E quando a pessoa clica lá para ler, também há a confirmação. Apesar da imensa lista de fontes disponíveis, mantém-se a recomendação de utilizar um tipo de fonte de tamanho e cores oficiais, calibre ou carlito, tamanho 12, cor preta.
Fundos de papel de parede eletrônico não devem ser utilizados, pois não são apropriados para mensagens profissionais, além de sobrecarregar o tamanho das mensagens eletrônicas. A mensagem do correio eletrônico deve ser revisada com o mesmo cuidado que se revisam documentos oficiais. O texto profissional dispensa manifestações emocionais, impessoalidade, né? Isso aqui é os textos das mensagens eletrônicas não podem ser redigidos com abreviações como você, PQ, claro, né? Usuários da internet ali. Não é aqui, ai meu Deus do céu. Não se deve utilizar texto em caixa alta para destacar palavras ou texto de mensagem, pois denota agressividade de parte do emissor da comunicação. Em vez em quando eu faço isso e a mulher reclama. Evita-se o uso de imagens no corpo do e-mail, inclusive nas armas da República Federativa, do logotipo do ente público junto ao texto da assinatura. Não deve ser remetidas mensagem com tamanho total que possa exceder a capacidade do servidor destinatário. Então, essas são as informações aqui do Manual Oficial da Presidência da República, ok? Claro que pode vir outros detalhes aí, a gente vai fazer algumas questões aqui, claro, tudo dentro de um tempo aí que seja razoável, porque realmente o tempo é bem corrido. Mas espero que vocês tenham gostado aqui. Pode ter alguns detalhes que vocês não entenderam, mas daí vocês dão uma pesquisadazinha e com certeza vai ajudar aí no seu estudo. É isso aí, valeu, tchau, tchau.